Olá, querido aluno, olá, querido aluno. A gente vai começar a resolver algumas questões disponibilizadas aí de física mecânica, do assunto de trabalho, potência e energia. O intuito é te familiarizar com as principais equações e também te deixar mais preparado para o que as questões vão te pedir, né? Então, vamos começando aqui pela primeira, que vai falar o seguinte. Na figura abaixo, embora puxe a carroça com uma força horizontal de 1 vezes 10 a 3 newtons, o cavalo não consegue tirá-lo do lugar devido ao entrave de uma pedra. Qual é o trabalho da força do cavalo sobre a carroça? Então a gente observa aqui pelo desenho, né, que o cavalo está tentando se deslocar aqui para a esquerda. Então ele vai puxar essa carroça aqui, né, eu coloquei de uma maneira mais simplificada, com uma força F aqui para a esquerda. Então eu quero saber o trabalho que é da força que esse cavalo exerce, né? Então o trabalho da força que o cavalo exerce vai ser essa força vezes a distância multiplicada pelo cosseno de θ. Tem informação aqui que é importante, é que ele fala, ó, o cavalo não consegue tirá-lo do lugar. Então, se não consegue tirá-lo do lugar, é porque o deslocamento vai ser zero. Então, se eu fizer uma multiplicação por um número que é zero, obviamente vai zerar o resultado. Então, o trabalho dessa força que o cavalo exerce vai ser 0 joules. Então, não sai do lugar, não tem trabalho. Questão 2. No esquema da figura, uma mesma caixa é arrastada 3 vezes ao longo do plano horizontal, deslocando-se do ponto A até o ponto B. Na primeira vez é puxada pela força F1, que realiza um trabalho T1. Na segunda é puxada pela força F2, que realiza um trabalho T2. Perdão. E na terceira é puxada por uma força F3, que realiza um trabalho T3. Só resumindo aqui o que ele está falando, gente, ó, só porque ele vai ser puxado de A até chegar em B, né? Vai ser puxado aqui nessa direção, que é a horizontal, sentido da esquerda para a direita, com 3 forças distintas. Então, no primeiro momento, ele vai ser puxado com a força F1, né, que está mais para cima. Depois, ele vai ser puxado por uma força F2, que está um pouquinho mais, está inclinada, mas não tanto, e depois por uma força F3. É isso que a questão está propondo para a gente. Supondo os comprimentos dos vetores da figura proporcionais às intensidades de F1, F2 e F3, aponte a alternativa correta. Então, nas alternativas a gente vê que está sendo comparado o trabalho dessas 3 forças aí. O que eu preciso lembrar? Que o trabalho de uma força qualquer vai ser a força vezes a distância, ou melhor dizendo, vezes o deslocamento, né, que o corpo vai sofrer, ou deslocamento, enfim, entendeu? O que eu vou querer fazer aqui? Eu vou só rearranjar essa equação para a gente poder analisar melhor. Então, observa que o cosseno vem aqui por último. Eu vou colocar logo ele aqui do ladinho, multiplicando a força F. Né? A gente pode fazer isso na multiplicação, que é a propriedade comutativa. O que a gente vai observar? Né? Que as forças F2 e F1 são forças que não estão nem na horizontal nem na vertical, então elas vão ter componentes na vertical e na horizontal, né? Então, por exemplo, a gente olha aqui a força F1, se a gente olhar aqui com calma, né? Tá aqui a força F1 e a componente F1x e a componente F1y. Do mesmo jeito aqui embaixo, o F2, tendo o F2x e o F2y. Qual que é o intuito disso? Né? Percebam que aqui eu coloquei um ângulo θ1 e um ângulo θ2. Cadê esses ângulos aqui? Vamos lembrar que o deslocamento vai se dar na horizontal. E querendo ou não, essa força F2 vai formar um ângulo com a horizontal e a força F3 também. Então, vamos colocar aqui rapidinho ângulo θ2, que é o ângulo que a força 2 faz com o deslocamento. E esse aqui vai ser o nosso θ1, que é o ângulo que a força 1 forma com o deslocamento. Então, se a gente for calcular o trabalho da força 1, utilizando aqui essa nossa adaptação, vai ficar F1 cosseno de θ1 vezes D. Repetindo o raciocínio, trabalho de F2 vai ser F2 cosseno de θ2 vezes D. E depois,
trabalho de F3 igual ao F3 vezes, qual vai ser tá aqui o F3 e o deslocamento, né? Qual que é o ângulo entre os dois? Bom, todas as vezes que você vê o ângulo entre a força e o deslocamento, força e deslocamento, todos eles na mesma direção, no mesmo sentido, o ângulo ele é 0, tá bom? Então, ficaria F3 vezes o cosseno de 0 vezes D. Lembrando que todas as situações ele vai sair de A e vai chegar em B, por isso que a distância vai ser a mesma, é o mesmo D, é o mesmo D, é o mesmo D. Então, vamos observar o seguinte, né? Que essa linha tracejada, ela não está aqui de graça, é justamente para você perceber que a força F3, a força F2x e a força F1y, F1x, tem o quê? Tem o mesmo tamanho, então eu posso dizer que eles vão ter o mesmo módulo. Então, em resumo, isso aqui, ó, F1 cosseno de θ1, F2 cosseno de θ2, e lembrando que o cosseno de 0, gente, é 1, tá? Então, isso aqui tudo é a mesma coisa, certo? Então, essa componente F1x, essa componente F2x e o F3, todos eles têm o mesmo tamanho. E se eles têm o mesmo tamanho, né, o mesmo valor no caso, e eu vou multiplicar vezes D, o trabalho de F1 vai ser igual ao trabalho de F2, que vai ser igual ao trabalho de F3, beleza? Então a resposta vai ser letra C. Wendel, e em que situação seria diferente? Bom, ele poderia dar essa linha tracejada e simplesmente botar essa força F1 aqui um pouco maior, né? Aí, quando a gente fizesse a componente horizontal dela, né? Quando a gente fizesse o F1x, já seria maior que o F2x, que seria, né, a mesma coisa que o F3, ou seja, o F1x seria maior que o F2x, que seria maior que o F3. Então, se a gente botasse aqui um vetor um pouquinho mais esticado, o trabalho do F1 seria o maior de todos, tá bom? Então, uma questão mais de análise aí. Vamos aqui para a terceira. O esquema a seguir ilustra um homem que, puxando a corda verticalmente para baixo com força constante, arrasta a caixa de peso 4 vezes 10 a 2 newtons em movimento uniforme, ao longo do plano inclinado. Desprezando os atritos e a influência do ar e admitindo que a corda e a roldana sejam ideais, calcule o trabalho da força exercida pelo homem ao provocar na caixa um deslocamento de 3 metros na direção do plano inclinado. Bom, o cara vai puxar aqui, né, para baixo e o bloco vai se deslocar nessa direção, né? A própria questão fala, sentido do movimento. Então, vai ser aqui nesse sentido, nessa direção aqui do plano inclinado, sentido ascendente para cima, né? Então, basicamente, vai ter uma tração aqui puxando esse bloquinho, que é exatamente a tração exercida pelo homem aí, certo? O que eu preciso lembrar? Se tem bloco em contato, se tem corpos em contato, né, um bloquinho em contato com a superfície vai ter a famosa força normal, tá? E o famoso peso para baixo, certo? Então, durante todo o movimento desse bloco, no sentido de subir, vão ter essas três forças: a normal, a tração e o peso, correto? Bom, ele fala também uma coisa que é muito importante pra gente. Ele diz que ele arrasta essa caixa em movimento uniforme. O que significa movimento uniforme? Significa que a velocidade ela é constante. Ele vai perguntar pra gente, né, desprezando os atritos e a influência do ar, ele quer saber o trabalho da força exercida pelo homem, né, ao provocar na caixa. Então, a força que o homem está exercendo, a gente vai dizer que é a tração. Então, Wendel, como que eu vou encaixar essa velocidade, essa informação da velocidade, numa questão que pergunta o trabalho? Aí você vai lembrar do teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética diz pra gente? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Certo. O que é trabalho da força resultante?
Bom, você lembra quantas forças estão atuando aqui nesse corpo? São 3. Aí você escreve trabalho da normal, mais o trabalho do peso, mais o trabalho dessa tração aí, vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas a questão já deu pra gente uma pista interessante. Como a velocidade ela é constante, significa que a energia cinética não muda. Que para quem não está lembrado, energia cinética vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se a energia cinética depende da velocidade, a velocidade não vai mudar, é óbvio que a energia cinética não vai mudar. Então, aqui a variação da energia cinética nessa questão vai ser zero, porque a caixa está tendo um movimento uniforme. Beleza, então eu já sei que isso aqui é zero. Maravilha. Observem também que o deslocamento vai se dar nessa direção, né? E nesse sentido. E aí a gente tem a força normal, está formando um ângulo de 90 com deslocamento. E aí se eu for calcular o trabalho da força normal, nessas situações ficaria como? Normal vezes a distância vezes o cosseno de, 90, né? E aí eu já sei que o cosseno de 90 é quanto? É zero. Então, normalmente, né? Não ficar redundante. Mas geralmente o trabalho da normal é zero, tá, gente? Porque ela sempre vai ser perpendicular ao deslocamento. Na maioria dos casos. Mas é sempre bom analisar. Então vai ficar zero mais. E o trabalho do peso? Vamos lembrar aqui como é que a gente faz para calcular o trabalho do peso. É mais ou menos mg, variação na altura, correto? Então a gente tem que lembrar que esse cara vai sair daqui, vai subir um pouquinho, né? Então, querendo ou não, vai ter um desnível aqui, vai ter um ΔH, né? Entre a posição final e a posição inicial. Vamos ver como que eu faço para calcular esse ΔH, né? Então, só tu pensar o seguinte, ó. A questão diz que ao longo do plano inclinado, ele fala, ó, provocar na caixa um deslocamento de 3 metros na direção do plano inclinado. Então a gente vai jogar aqui esses 3 metros. Aqui eu tenho os 30 graus e aqui seria o ΔH. Você faz simplesmente seno de 30, com seno cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você vai descobrir que o ΔH vai ser 1,5 m, certo? Então vai ficar... o trabalho do peso vai ser mg... Só um detalhe, gente. Aqui, a gente tem que lembrar que o trabalho do peso, né, nessa situação aqui, ele vai ser negativo, né? Então, se você quiser, você poderia colocar aqui um parênteses e começava menos mg ΔH, mais o trabalho da tração aí, vai ser zero, né? Mas se você já quisesse, ao invés de colocar o mais aqui, já botasse o menos direto, não tem nenhum problema. Vai ficar menos, por quê? Porque está subindo, tá? Sempre que estiver subindo, vai ficar menos. Se estiver descendo, vai ficar mais. E aí eu preciso também lembrar que ele já deu pra gente isso aqui, ó. O que é o M vezes G, gente? É o peso. E o peso foi dado, ó. Tá aqui. Peso de 4 vezes 10 a 2 newtons, tá bom? Então, substituindo aqui, vai ficar menos 4 vezes 10 a 2 vezes 1,5. Isso aqui mais o trabalho da tração vai ser zero. E aí, o que acontece, né? Vamos pegar aqui esse nosso fator, que está negativo aqui desse lado, e levar para esse. Vai ficar positivo. Então, o trabalho da tração vai dar, quando você faz a conta aí, 600 joules, tá? Então, essa questão é uma questão muito boa. A gente falou de muitas coisas. Anote o que você achar conveniente, que você não sabia e tudo mais, sobre o que era o teorema da energia cinética, beleza? Dá uma conferida com os resumos. E eu vou encerrar esse vídeo aqui para a gente poder continuar as outras